E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Marchizucchi, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E se tu ainda não fores inscrito, já te inscreve e deixa um like. E é claro, aciona o sininho para tu acompanhares sempre que eu postar vídeos novos aqui no canal. Então te inscreve lá. Eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal. Deve fazer cerca de 1, 2 ou 3 meses. Já lá se é possível uma coisa dessas. Sempre que eu passo um tempo sem postar vídeo aqui, na hora de retomar então os meus vídeos, eu sempre pergunto pro meu público que tipo de conteúdo eles gostariam de ver. E eu fiz essa enquete lá no meu Instagram, e inclusive pode parar agora esse vídeo, dá um pause aí. Vai lá no meu Instagram e já me segue lá, @paulomarchizucchi. E perguntei aos meus seguidores que tipo de conteúdo eles gostariam de ver nesse próximo vídeo. E a maior parte respondeu que queria um vídeo de respondendo perguntas. Quando a gente abre aquela caixinha e a galera pergunta o que quiser, e aí eu juntei tudo, fiz um compilado. É claro que muitas perguntas foram parecidas, repetidas. Algumas perguntavam a mesma coisa ou era uma complemento de outra. Então eu tive que dar uma selecionada e uma organizada para responder tudo nesse vídeo para vocês. Porque eita galerinha que gosta de saber da vida pessoal da gente. Então bora lá se expor um pouquinho aqui na internet? Roda a vinheta e vamos começar. Eu já fiz vários vídeos sobre respondendo perguntas aqui no canal. Sobre mim, sobre eu e a minha mãe, mas é claro que existiam temáticas que eu evitava responder. Mas nada como um bem precioso chamado de tempo para nós amadurecermos e entendermos que somos capazes de evoluir e de responder a qualquer tipo de pergunta, dando a mínima para o que os outros vão pensar. Então eu selecionei as perguntinhas e é claro que eu vou começar das mais tranquilas e depois vou passar para aquelas, mais polêmicas, digamos assim. Mas que vocês adoram saber, então eu tô aqui para contar porque eu gosto de agradar vocês. Então vamos começar com uma perguntinha bem tranquila de se responder, que é a seguinte: por que você fica tanto tempo sem postar vídeos no canal? Na verdade, o tempo ele vai passando e aí quando eu percebo, já passou realmente um período significativo que eu não postei vídeo aqui no canal. Porque quem me acompanha desde lá do início, pegou aquela fase que eu postava 2 vídeos por semana. Só que eu estava com tempo realmente focado e dedicado ao canal, porque eu queria monetizar o meu canal, eu queria que meu canal fosse super conhecido. Só que infelizmente as coisas não acontecem só da forma que nós gostaríamos que elas fossem. Então eu sempre trabalhei muito, e a questão tempo é algo que me dificulta muito, conciliar o trabalho com a dedicação aqui para o canal para entregar um conteúdo que preste para vocês. Mas o real motivo dessa última vez de eu não estar postando vídeo com tanta frequência aqui no canal é que a minha rotina de vida ela mudou de um ano para cá. Então o fato de eu ter saído do meu apartamento, ter vindo morar aqui com o Wagner, isso mudou demais a forma como eu planejava o meu dia. Porque agora não é que nem era lá no apartamento. Eu trabalhava, aí como eu estava sempre sozinho, eu organizava as coisas no tempo que eu queria e que eu precisava. Gravava vídeo de manhã, ou de tarde, ou de noite. Aqui as coisas são um pouco diferentes. É uma casa que já tem um fluxo de pessoas maior. Tem dias que eu venho pensando, quando eu chegar em casa eu vou gravar um vídeo pro canal. Aí eu chego em casa, o Wagner tá vendo televisão, ou tá escutando música. E eu não tô condenando ele, porque ele também já trabalhou o dia todo e ele precisa do período dele. Então isso foi fazendo com que, de certa forma, atrapalhasse um pouquinho a minha rotina de vídeos. Mas isso não é culpa dele. Eu é que tenho que me organizar realmente para ver como que eu vou fazer com essa nova rotina de vida que eu tenho, que é um pouco mais agitada, para colocar os meus vídeos aqui no canal. Mas eu prometo que eu vou voltar a postar com bastante frequência a partir de agora. Vamos para a próxima pergunta, que é: você casou... Você não, só diz assim, casou com um macumbeiro? Na verdade, a resposta é não. Eu me casei com o Wagner. Acontece que o Wagner é de uma religião de matriz africana, o que não interfere em nada no nosso relacionamento. Até porque nós vivemos em um estado laico e eu sou uma pessoa que eu respeito todas as religiões. Como a maior parte dos brasileiros, quando eu nasci, batizado na Igreja Católica. Porém, eu nunca, na minha vida, frequento missas da Igreja Católica, mas super respeito os católicos. Assim como já transitei pela Igreja Evangélica, pelo Kardec, e por que não
conhecer a religião na qual o Wagner pratica. Então, para mim, estar conhecendo essa religião a qual você está se referindo como religião do macumbeiro é algo extremamente novo, está sendo incrível, porque eu sou uma pessoa que eu amo conhecimento e eu amo conhecer coisas novas. Posso dizer que a minha vida mudou para melhor a partir do momento que eu vim para cá, mas que o ponto crucial dessa pergunta é que eu não casei com um macumbeiro. Eu casei com um ser humano chamado Wagner Costa, o qual eu respeito todas as escolhas que ele faz para a vida dele, assim como ele respeita as minhas. Eu tinha certeza que esse tipo de pergunta ia vir. Mais uma pergunta então, por que você saiu das outras escolas? Na verdade, são escolas de ensino fundamental que eu trabalhava, já fazia bastante tempo, cerca de 6, 7 anos em cada uma. E eu recebi um convite para vir trabalhar numa escola que é próximo onde eu estou residindo hoje. Então eu não precisaria ficar me deslocando, saindo correndo de uma escola para outra. Além disso, essa escola que eu trabalho hoje é uma escola de ensino médio em tempo integral. Então eu entro para a escola às 7h30 da manhã e saio 4h30 da tarde. A forma de se organizar ficou muito melhor, porque quando a gente trabalha em duas escolas diferentes, são planejamentos diferentes, são adiantamentos diferentes, são sistemas diferentes de fazer a educação. Então, ter mudado de escola não foi porque eu fui demitido ou fui convidado a sair, muito pelo contrário. Sou muito grato às escolas na qual eu já passei, só que eu acho que a vida é movimento e de vez em quando a gente precisa de mudanças, e realmente estou tendo mais qualidade de vida, menos gasto porque eu me deslocava muito para ir para uma escola que era mais afastada. E eu estou muito feliz onde eu estou e pretendo continuar ali na escola nova que eu estou trabalhando. Tá bom. Mais uma perguntinha é: por que resolveu ser professor de dança? Quem me acompanha sabe que eu sou professor de Ciências e Biologia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porém, eu fazia aula de dança de salão há muitos anos, participava de uma companhia de dança e também era monitor de algumas academias. O que me deu então uma bagagem significativa dentro da dança de salão. Mas eu nunca tive pretensão, e eu dizia para as pessoas com plena consciência, eu nunca tive intenção de abrir uma turma de dança de salão. Acontece que com o passar do tempo eu vi que eu estava há muito tempo fazendo mais do mesmo. Eu era sempre o monitor dentro da aula que dançava com as pessoas que não sabiam dançar. Era aquela pessoa necessária para ficar conduzindo, né? Quem já fez aula de dança de salão sabe como é que funciona. Para ficar conduzindo os alunos que estavam entrando para dançar. Isso de certa forma já vinha sendo um pouco cansativo, não pelo fato de estar dançando com as outras pessoas, mas pelo fato que eu queria experimentar coisas novas dentro da dança de salão. E a ideia de abrir uma turma de dança de salão não foi minha, na verdade. A ideia foi do Wagner, porque ele adora inventar uma coisa. Exatamente. Com grande frequência as pessoas diziam e elogiavam a minha dança, diziam que era gostoso dançar comigo, que eu conduzia muito bem, que eu já escutei várias vezes, inclusive por donos de academias, que se eu abrisse uma turma de dança de salão que seria um sucesso. E foi então que as pessoas começaram a me pedir para ensinar dança de salão. E como eu tenho um espaço significativo aqui onde eu moro, e tinha um grupo de pessoas interessadas a aprender a dança de salão, eu resolvi então abrir uma turma, né, para ver assim, na verdade, se daria certo. E acontece que deu certo, deu muito certo na primeira aula, e eu mantenho essa turma até hoje. E hoje então, além de professor de ciências, professor de biologia, youtuber, eu ainda dou aula de dança de salão, porque trabalhar é o nosso forte aqui nessa casa. Mais uma pergunta: o Wagner é um bom companheiro? Eu tinha certeza que o Wagner ia brilhar nesse vídeo, apesar dele não estar aparecendo. E já me diz agora, antes de eu responder a pergunta, já deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo de respondendo perguntas de casal. Aí eu gravo um vídeo pra vocês junto com o Wagner, e aí eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram só para fazer perguntas sobre o casal. Quem é mais isso? Quem é mais aquilo? Quem gosta disso? Quem gosta daquilo? Faremos um vídeo de respondendo perguntas para vocês, mas óbvio que eu vou responder nesse aqui as perguntas que fizeram em relação a ele. O Wagner é um bom companheiro. O Wagner, ele é um excelente companheiro. Ele é uma pessoa que ele tá sempre do meu lado. Ele é parceirão. É aquele tipo de pessoa que eu falar para ele assim, ó: vamos fazer tal coisa? Bora fazer tal coisa. Vamos comer um lanche? Vamos comer um lanche. Vamos sair pra dançar? Vamos sair pra dançar. Então a gente se dá muito bem no dia a dia. Claro que, como qualquer ser humano, ele tem inúmeros defeitos, assim como eu tenho inúmeros defeitos. Mas a gente tenta sempre conversar muito dentro do nosso relacionamento para que as coisas deem certo e para que a gente consiga ir se alinhando, né? E lá se vão um ano então de companheirismo. E sim,
Ele é um grande companheiro, não trocaria ele por pessoa nenhuma. Já teve algum problema com algum aluno? Eu já tive vários pequenos problemas com vários alunos, né? Mas um problema que eu me lembro assim, na verdade uma vez teve um aluno que em uma situação, lá na sala de aula, ele me mandou tomar no toba. Era um aluno que eu não estava na turma dele, eu estava em outra turma, apesar de ser professor dele, eu não estava na turma dele. E ele então invadiu a minha sala para falar com um outro colega. E nesse momento eu disse para ele: ô fulano, eu não me lembro de ter te convidado para entrar dentro da minha sala. Então tu tens educação, bate na porta e depois então, se eu permitir, tu entra. Foi então que ele me olhou e disse: então vai tomar no... Mas esse, perto de outros eventos que eu conheço dos outros colegas professores, foi o pequeno. Na realidade, o chão da escola, a gente mata um leão por dia. Aquela história, que na verdade não é história nenhuma, de que o professor ele tem que amar a profissão, ela é muito real. Porque se for só pelo salário, meu filho, qualquer um sai correndo. Até porque se o salário de professor fosse muito bom, eu não estaria fazendo vídeo aqui pro YouTube. Esta pergunta aqui, acho que foi uma das perguntas que já me fizeram em outros vários momentos, né? Só que eu sempre respondi para as pessoas pessoalmente. Eu nunca coloquei em rede social, nunca expus essa questão, mas eu acho que já se passou tanto tempo e eu aprendi muito com isso e eu sempre penso que eu não devo nada para ninguém e não estou fazendo nada errado. A questão sobre o fato de ser ou não ser gay, ser bi, ser hétero, enfim, toda essa nomenclatura LGBTQIAPN+, e que sempre aparece nas perguntas. Mas eu nunca respondia porque envolvia outra pessoa, que é uma pessoa que eu sou apaixonado, que eu amo de paixão, que eu faço qualquer coisa por ela, que é a minha mãe, mas que agora eu acho que tanto eu quanto ela temos maturidade para responder esse tipo de pergunta, né? E a pergunta foi a seguinte: como sua mãe descobriu que você é gay? Na verdade, a minha mãe, como ela descobriu, eu não sei. Possivelmente foi por outras pessoas que devem ter comentado que eu estava me relacionando com um homem. Porque na época da minha boca não foi. Então acredito, e eu também nunca perguntei, porque eu acho que são questões que eu nunca me preocupei com isso daí. O que eu me preocupava na época? E quando eu digo na época, que foi na época que eu comecei a me relacionar com um homem. Eu nunca me preocupei com vizinho, nunca me preocupei com amigo, nunca me preocupei com parentada. Eu só me preocupava com o que a minha mãe iria pensar, porque ela sempre foi a pessoa que me apoiou em tudo na vida. Eu tinha certeza absoluta que quando ela soubesse, ela estaria do meu lado. E de fato foi o que aconteceu. Só que nessa época eu recebi um conselho assim, olha. E uma pessoa me disse assim, ó: a tua mãe só vai te perguntar alguma coisa quando ela estiver preparada para escutar. Então eu vou dizer para vocês que a minha mãe levou 3 anos depois de eu já estar em um relacionamento para me fazer a pergunta. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei na casa dela, ela estava sentada no computador, que ela adora jogar paciência, e eu me sentei na poltrona, era dia do meu aniversário, 2 de março. E ela então me perguntou. E eu disse para ela assim: mãe, tem algum problema para ti? Ela disse: não, meu filho, eu só queria escutar da tua boca. Por quê? Porque as pessoas ficam de leve trás com coisas que elas não têm nada que ver. Porque se cada um cuidasse da sua vida, porque Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Ninguém pergunta para outra pessoa se ela é hétero. Mas enfim, para mim isso é uma questão tão tranquila. E a minha mãe esteve do meu lado desde sempre. Porque mãe é mãe. A mãe só quer ver o filho feliz. E eu e a minha mãe, nós somos apaixonados um pelo outro. Mamãezinha, mamãezinha. Então eu não tinha dúvidas de que correria da melhor forma possível. Passei por contratempos? Passei. Ela custou a se acostumar? Custou se acostumar, mas todo mundo tem seu tempo. Assim como eu tive o meu tempo, a gente tem que entender que as outras pessoas que estão na volta, elas também têm o tempo delas para aprender com a gente. E outra pergunta que foi muito parecida com a pergunta anterior é: você já se relacionou com mulher? Sim, já me relacionei com mulheres. Já tive várias namoradinhas. E foram momentos muito felizes. Foram outras pessoas que eu conheci, que também eram pessoas maravilhosas, que fizeram parte da minha história e que eu não pretendo apagar isso de jeito nenhum. Se elas têm algum problema em relação a isso, a como eu vivo hoje, também é algo que não me preocupa nem um pouco. Porque cada um sabe aquilo que faz da sua vida. O que eu torço por todas as pessoas que já passaram pela minha vida, seja de relacionamento, amizade, trabalho, qualquer coisa, é que as pessoas sejam felizes
dentro daquilo que lhes fazem bem. Bora para a próxima pergunta. Você deixaria de ser professor para dedicar apenas ao canal? Olha, para isso eu preciso que vocês assistam muito os meus vídeos, que vocês mandem os vídeos para os amigos, que vocês curtam, que vocês compartilhem. É muito difícil viver apenas do YouTube. Vocês podem observar que eu tenho um canal com quase 200 mil inscritos, porém ainda não há condições de viver apenas pelo canal. O dinheiro que eu ganho do canal não dá para me sustentar. Então eu continuo trabalhando como servidor público. E tá tudo certo, eu sou muito feliz. Quem sabe um dia eu não vou brilhar, viralizar em todos os meus vídeos, ter uma retenção muito maior, receber uma receita bem gordinha no final do mês e poder então dedicar todo o meu tempo apenas ao canal, que é algo que realmente eu gosto muito de fazer. Mas eu conto contigo para isso. Outra pergunta, e com certeza essa pergunta também tem relação ao Wagner, apesar de não terem citado o nome dele, que é: vai entrar para a religião? Neste momento, a minha resposta é não. Eu sou uma pessoa que eu respeito, como eu já falei lá na pergunta atrás, que eu respeito todas as religiões. Eu vou, quando tem sessão, eu tomo passe, eu faço meus pedidos, mas porque eu acho que a gente tem que ter fé. E Deus é o grande criador de tudo, independente da religião que seja. E eu super respeito, eu ajudo, eu organizo quando ele precisa de alguma coisa, eu ajudo a limpar, eu ajudo a enfeitar. Mas eu não faço parte da corrente da sessão e por opção minha, porque ele já me convidou. Eu acho que cada um tem que saber o seu lugar na fila do pão. E nesse momento, o meu coração diz que eu estou muito bem da forma que eu tô. Gosto, respeito, porém ainda não me vejo fazendo parte dessa religião. Faço meus pedidos? Faço meus pedidos. Entrego uma balinha pro Cosme? Entrego uma balinha pro Cosme. Levo uma velhinha pros caboclos? Levo uma velhinha pros caboclos. Mas não sou médium, não faço parte da corrente, não pratico a religião. Faço meus pedidos como qualquer pessoa de fé faz os seus pedidos. Ai, o povo como é engraçado. Todo mundo acha que tu tem que ser aquilo que a pessoa que é teu companheiro é. Você vai virar cabeleireiro igual ao Wagner? Não! Essa resposta eu digo assim, ó, não sei mexer em cabelo, não tenho vontade de aprender a mexer em cabelo. Eu adoro ir lá pro salão, tomar chimarrão com ele, conversar um pouco e ir embora. Eu acho que as coisas são assim, ó, cada um no seu quadrado. Ele é maravilhoso, ele é um excelente profissional. Se tu tem curiosidade em saber quem é, vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele também, tu podes entrar lá, pode seguir ele. Ele tem o dom para fazer cabelo, para fazer penteado, para fazer mechas, luzes, aquilo tudo. Mas eu realmente não tenho pretensão alguma de trabalhar em salão de beleza. Eu tenho a minha profissão, as minhas profissões, e que eu amo demais, e a gente se dá super bem assim. Cada um trabalhando naquilo que gosta. Não, cabeleireiro não serei. E meus queridos, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se tu ainda não fores inscrito, já te inscreve. Deixa aqui no comentário se tu gostou desse vídeo, quais são outras perguntas que tu gostaria que eu respondesse. E se tu achas legal esse estilo de vídeo de responder perguntas. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @paulomarquezuki. E até o próximo vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus!